O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo, amigo e amiga do podcast Meio Campo. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2025. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Bruno Bonsante, Leandro Stein e Felipe Lobo. Hoje sem Matias Pinto. Pela próxima hora vamos falar de futebol com vocês. E se o apresentador quiser falar de outros assuntos, tenho certeza que Bonsa, Stein e Lobo vão ser educados e vão conversar sobre o assunto que eu sugeri. Mas fiquem tranquilos, eu não vou sair muito da nossa pauta. Eu não vou perguntar sobre a final de handball, né, Leandro Stein? Não vou perguntar sobre a troca do Luka Doncic, né, Bruno Bonsante? O bicho tá pegando, né, Lobo? Foi um fim de semana interessante. Agora, a pergunta que eu te faço, Lobo, é a seguinte: o chileno lá na Copa Davis tinha que ganhar o jogo ou não? Boa tarde. Boa tarde, amigos e amigas. Não tenho a menor ideia do que você tá falando, eu nem vi a Copa Davis. Aconteceu o seguinte, Felipe Lobo, o tenista da Bélgica estava para ganhar o jogo, ele foi comemorar com a torcida, só que era aquela troca de lado de quadra, e aí ele comemorando com a torcida, ele deu uma trombada e machucou o jogador chileno, que caiu no chão, foi a nocaute, só que o jogo, ele não foi eliminado por isso, entendeu? E aí foi o Chile que se retirou, tal, da quadra, e aí a Bélgica ganhou. Bruno Bonsante, Luka Doncic, tudo bem contigo? Tudo bem, foi uma bomba, né? Você pode medir o tamanho da notícia quando a primeira reação de todo mundo é: bom, o cara foi hackeado, né? Assim, tipo, todo mundo, a internet inteira passou tipo 15, 20 minutos falando: bom, cara, o Chance foi hackeado, né? Não é verdade isso daqui e tal. Aí ele teve que fazer um segundo tweet dizendo: na verdade, eu não fui hackeado, isso aqui é verdade. O que ainda era suspeito, né? Porque se ele tivesse sido hackeado, Sim. o hacker não teria falado, eu hackeei. Mas aí, eventualmente, outras fontes também confirmaram, ele apareceu na TV. E, de repente, o Lakers está aí muito bem posicionado pelos próximos 10 anos, depois da provável aposentadoria do LeBron, né? Vai saber, às vezes ele joga até os 55 também. Um jogo histórico na Inglaterra será o começo da nossa pauta. A gente vai falar de campeonato inglês, também do italiano. Tudo empatou lá em cima, né? O Napoli chegou a sentir os 3 pontinhos, ia disparar ainda mais na liderança, só que tomou o gol da Roma no final. Mas na Itália tudo ficou igual, porque 3 empates lá em cima. Tem a Alemanha, tem a Espanha, mas a gente vai começar falando de futebol inglês. Não sem antes, Leandro Stein, fazer uma rápida passagem pela apresentação do Neymar na Vila Belmiro. A pergunta que eu te faço é: pessoas que já morreram terem suas vozes reproduzidas por inteligência artificial para fazer um vídeo emocionante, a gente vai debater muito isso ao longo da vida, mas de bate-pronto para você, te causa algum tipo de emoção ou você sente desconforto? Boa tarde. Boa tarde, me causa desconforto e me causa desconforto o uso de inteligência artificial em basicamente 90% das aplicações atuais, desde criação de artes, que algo que desprestigia os artistas, enfim, esse tipo de abuso. Teve o ridículo, né? A apresentação do Fenerbahçe, do Talisca, fizeram um vídeo com inteligência artificial que imitava o Talisca criança e ele criança tinha 6 dedos, coisas horríveis acontecem. Mas enfim, sobre o Neymar fica toda essa questão de emoção, né? E aí uma chegada que ela representa bastante pro Neymar em relação à perspectiva de carreira, porque enfim, é um pouco como ele coloca o seu objetivo, né? Ele fala muito de Copa de 2026, então essa volta ao Santos para ele seria um reencontro para tentar recuperar os rumos de sua carreira, e os rumos não necessariamente em questão de talento, mas em questão física, né? Porque o talento do Neymar fica muito em xeque por conta dos problemas físicos, das escolhas da carreira dele, enfim, mas condições para ele brigar tem.
E acho que até mais assim, notável também ver o ambiente ao redor do Santos, né? E dos torcedores do Santos, daquilo que isso representa. E eu tenho alguns amigos santistas com quem conversei algumas vezes nesses últimos dias, e é aquela sensação de que o Santos voltou a ter aquela aura que é do Santos, né? Que é um clube tão especial dentro do futebol brasileiro, depois de anos tão difíceis, de queda para a Série B, enfim, de tensões políticas, decisões frustradas, tanto ao redor do campo quanto nos bastidores. Enfim, o Santos tem esse respiro e o Neymar tem essa capacidade, né? Essa capacidade de elevar os ânimos, elevar as perspectivas da torcida e também, enfim, de poder se apresentar dentro do futebol brasileiro e mostrar o talento dele. A questão física eu acho que pode pegar, porque geralmente a gente vê comparações com relação à volta do Ronaldo, à volta do Ronaldinho Gaúcho, enfim, mas eu vejo como aquele momento do futebol brasileiro menos físico e menos intenso em relação ao próprio comprometimento dos atletas nessa preparação do que acontece agora, né? Eu acho que o Neymar vai ter um nível de desafio maior do que Ronaldo e Ronaldinho encontraram naquele momento, guardadas as devidas proporções, até por uma questão de evolução do futebol, né? E o futebol brasileiro embarcando nisso, mas é uma expectativa tremenda, né? Para ver um cara com o talento que ele tem, com a capacidade criativa que ele tem, que é algo muito especial no futebol dele, podendo ter essa chance, né? De se reerguer tão perto da gente dentro dos estádios do Brasil. Só para dizer que eu também acho que essas comparações principalmente com o Romário e com o Ronaldo, eu acho que não é muito parecido. Também por isso que o Stein falou, o caso do Romário é mais claro, eu acho, né? O Romário era o melhor do mundo aos 28 anos. Era um momento que o Brasil também vivia uma paridade de câmbio com o dólar, então o futebol brasileiro naquele final dos anos 90, segunda metade, teve muito dinheiro. Então era um pouco diferente, mas acho que o Romário estava num patamar incomparável. Seria como se acho que seria comparável se o Neymar tivesse saído do Barcelona para o Santos naquele momento. Tipo, ele estava no pico, que era o Romário, né? Ele não está no pico, o Neymar, mais no auge da sua carreira. E no caso do Ronaldo, eu acho que a diferença é mais porque quem era o Ronaldo, né? O Ronaldo era talvez o jogador mais impressionante que a minha geração, a nossa geração, viu jogar, e que causou o apelido de fenômeno, diz tudo, assim. Então, era um jogador que já tinha Copa do Mundo, que já tinha... era um jogador de um poder de mídia, assim, muito impressionante. Eu acho que o Neymar é um craque, e ele, estando clinicamente bem, ele vai fazer muita diferença. Eu acho que vai ser bom para ele, bom para o Santos, bom para o futebol brasileiro, e pode ser que seja bom para a seleção brasileira. Acho que se ele jogar, né, e a expectativa é essa, acho que pode ser bom para a seleção brasileira também ter um jogador ativo, porque ele não tem sido esse jogador nos últimos 2 anos. Eu só acho ruim com essas comparações. Eu acho mais comparável ao Ronaldinho, como o Stein falou, e acho que a observação do Stein é muito importante, muito. Eu tinha pensado nisso também. O patamar físico do futebol brasileiro mudou. O Brasil não é a Premier League em termos de aceleração do jogo, e não é a Ligue 1 em termos de violência, que é uma liga que eu acho que passa do ponto de duro para ser violenta, né? A Ligue 1. O futebol brasileiro não é nenhuma dessas coisas, mas hoje em dia, em relação a 2009 ou em relação a 2010, 11, quando o Ronaldinho volta, em 2011, né? São níveis diferentes. Hoje o futebol brasileiro é muito mais competitivo fisicamente, inclusive porque o Brasil ficou mais rico em relação aos demais. Então hoje a gente tem muitos jogadores de excelente nível nos times médios e pequenos, ou nos times regionais, né? Então a gente deve ver um desafio diferente para o Neymar em relação ao que o Ronaldinho e o Ronaldo enfrentaram, mas acho que ele tem tudo para conseguir passar por esse desafio com tranquilidade. Assim, eu acho que ele vai ter dificuldades normais, como ele teve na primeira passagem, mas acho que é bom para ele. E
é uma rara boa opção dele desde que ele saiu do Barcelona, né? Porque quando ele sai do Barcelona, se questionou a ida dele pro PSG. Quando ele sai do PSG, se questiona a ida dele pra Arábia Saudita. E agora estava se questionando se ele fosse pra MLS. Eu tenho certeza que ele seria muito questionado também. E vir pro futebol brasileiro me parece a melhor opção para ele neste momento. Acho que ele pensa que vai ter propostas no meio do ano para voltar à Europa no nível alto. Eu tenho dúvidas se ele vai ter. Eu acho que ele está mais próximo ao caso do Lucas, que veio para ficar 6 meses e esperar uma proposta da Europa. Essa proposta de um clube de ponta nunca veio e ele acabou ficando. Me parece que o Neymar deve seguir esse caminho também. Eu não vejo ele voltando para um Manchester United, um Chelsea, um Barcelona, enfim. Barcelona, inclusive, informações aqui de lá é que ele foi oferecido para o Barcelona e os diretores, o Laporta, falou: olha para o nosso time, onde que ele ia jogar. Já aconteceram coisas piores com o Manchester United do que contratar o Neymar, né? Então, sei lá, vai saber. Mas acho que a questão física é a parte essencial de tudo isso, né? Porque a gente vai ter 6 meses para descobrir se o Neymar consegue ou não voltar a jogar com regularidade. E se ele joga com regularidade, ele joga bem, né? Isso nunca foi uma questão. A carreira do Neymar tem um divisor de águas claríssimo quando ele vai para o Paris Saint-Germain, não só porque ele vai para uma liga menos competitiva, para o time que ele estava disputando, que ele estava defendendo, mas porque ele para de jogar com regularidade, né? Ele para de conseguir encarar 35 rodadas de uma liga nacional. Ele nunca passou, acho que de 22, que é uma estatística assustadora na Ligue 1. E isso, assim, beleza, tem a parte do quanto a Liga Francesa é violenta. Por outro lado, ele não é o único jogador. Há outros jogadores na França também que também driblam e que conseguem jogar mais. Então não pode ser só isso. Eu não acho que seja só a violência francesa. Tem que ter outras coisas envolvidas aí. E aí ele vai para a Arábia Saudita, que é uma liga bem mais fraca, e não joga, né? Que acho que é a principal diferença quando a gente traça as comparações com Adriano e Ronaldinho, que eu acho que está mais próximo do que Ronaldo e Romário, mas os dois estavam jogando mais, né, quando eles voltaram. Mesmo Adriano e mesmo Ronaldinho, por Inter e Milan, estavam jogando um pouco mais. Aí estavam claramente em baixa, estavam claramente entrando numa curva descendente, mas eles estavam jogando um pouco mais. O Neymar basicamente não jogou no último ano. Então, assim, vão ser algumas semanas, né, de recondicionamento, de vamos ver como é que o Neymar tá e tudo mais. E a gente vai ter esses 6 meses para avaliar, né, assim, como que tá o nível de dedicação do Neymar, como é que tá o nível físico do Neymar, ele consegue voltar a um nível em que sustente uma excelência futebolística que ele sempre apresentou novamente. São todas as perguntas que a gente tem que tentar buscar respostas pensando na seleção brasileira, porque ele ainda jogando mais ou menos o melhor jogador do futebol brasileiro que existe, e para o futuro da carreira do Neymar, que ainda tem 33 anos, né? A gente está numa fase de todos os esportes, né, em que a longevidade aumentou. O Neymar conseguiria jogar, né, em alto nível por mais alguns anos. A primeira pergunta é se ele quer, a segunda pergunta é se ele consegue. Eu acho que a vinda para o Santos é uma operação quase sem riscos para o Neymar. Ele vem para casa dele, né? Ele vai ter, assim, ninguém conseguiria em 6 meses erodir a idolatria que ele tem com o torcedor santista, meio que não importa o que acontecesse. Assim, você tocou indo riscos aqui, né? Muita coisa pode acontecer, mas é muito difícil. Ele minimamente, embora eu concorde que o futebol brasileiro melhorou e que a questão física está mais intensa e tal, se ele chegar a um condicionamento razoável, ele sobra ainda. Ele é muito, muito bom jogador. E aí ele pode se reorganizar para pensar o que ele quer fazer daqui para frente. Eu não faço ideia do que vai ser. Eu não ficaria surpreso com absolutamente nada. Nem se o Neymar jogar 6 meses no Santos e falar: agora eu sou jogador profissional de Counter-Strike, esquece. Ou se ele volta para a Europa, ou se ele vai para MLS. Qualquer futuro para a carreira do Neymar daqui para frente, para mim, é possível, tá em aberto. Acho que se eu fosse chutar eu acho que ele vai tentar voltar para a Europa, não sei se vai conseguir, mas acho que todas as possibilidades
estão em cima da mesa. A única coisa que eu enfatizo é que essas perguntas são para a gente, né? E para os outros torcedores neutros, e para quem está preocupado com a seleção brasileira, e para quem observa o futebol. O torcedor santista tem que aproveitar. São esses 6 meses, assim, sem questão, esquece, aproveita. O time estava na segunda divisão ano passado, começou o ano deixando a camisa 10 vaga para trazer um grande craque. Imagino que poucos imaginavam que seria o Neymar. Conseguiu. E agora aproveita, né? É uma coisa que acontece poucas vezes, não importa se ele tá menos no auge do que o Romário, mais no auge do que o Ronaldo, tanto faz. É o cara de vocês, ele tá de volta ao Santos em um momento de baixa da história do Santos. Vai ser um momento muito legal quando ele voltar a jogar na Vila Belmiro, quando ele voltar a vestir a camisa do Santos. Só aproveita. Se vai durar 6 meses, vai durar 6 meses. Vai ser um momento especial. E uma coisa só pra fechar, a única diferença que eu acho muito vantajosa em relação ao Neymar, em comparação a todos esses outros, Ronaldo, Romário, Adriano, Ronaldinho, é que ele teve história no Brasil com o clube e ele volta pra esse clube. O Romário não voltou pro Vasco, o Ronaldinho não voltou pro Grêmio, o Ronaldo não voltou pro Cruzeiro, enfim, o Adriano não voltou pro Flamengo inicialmente, né? Depois voltaria. Mas assim, o impacto do retorno, eu acho que no caso do Neymar, ele é maior nesse aspecto. Ele não é maior do que essas voltas em termos... Quer dizer, acho que até do Adriano e do Ronaldinho é comparável, dos outros dois não. Mas voltar para o clube que ele fez história, e ele é um dos grandes jogadores da história do Santos, o que não é pouca coisa, né? É o Santos que a gente está falando. Então acho que esse é um impacto grande, porque ele poderia voltar para o Flamengo, né? Convenhamos, se ele fosse uma outra... Se ele se oferece para o Flamengo... acho que o Flamengo ia querer. Ele querer voltar para o Santos eu acho muito relevante e é isso que você falou, Bonsa. O torcedor tem que ir para o estádio e aproveitar. E os outros torcedores, acho que tem que... Claro, você não vai lá para torcer pelo Neymar, né? Contra o seu time. Mas para ver. Porque acho que nesse ponto parece um pouco o Ronaldo. Quem teve a chance de ver o Ronaldo no campo, é bom fazer isso, porque a gente não sabe se vai ter outra chance. Um abraço para o Felipe Muniz, para o Matheus Cremonese, o André Luiz Cardoso, o Carlos da Cunha, o Getro, o Gladson Rafael, o Gabriel Goss, Rafael Montanaro, o Marcelo Vargas. Lembra que é semana de derby em Campinas. Teremos Ponte contra a Guarani. Que horrível tudo que a gente viu no clássico entre Santa Cruz e Sport, né? Não no clássico, né? Nas ruas da cidade. Não é sobre futebol, embora sejam torcidas de times de futebol que se unem, se juntam, e eu já não consigo mais teorizar sociologicamente sobre tanta violência, cara. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que realmente ser radical. Fabito Moino, Renato Mucchiuti, Cecília Madeira, Francisco Pedrosa, um abraço a todos vocês. Leandro Stein, acontece que no campeonato inglês, o Manchester City, que reagiu, né? Andou conseguindo seus pontos, andou fazendo seus pontos, voltou para um G4, conseguiu dignificar a sua campanha, mas continuou sendo o Manchester City com defeitinhos, ou, no caso, defeitões, porque foi um placarzão. O Arsenal fez 5-0 no Manchester City, 5-1 no Manchester City, uma grande atuação do Declan Rice, um segundo tempo, principalmente, realmente acachapante, perto da perfeição. A liderança do campeonato inglês continua distante do Arsenal. A gente tem o Liverpool com 6 pontos ganhos e 9 pontos perdidos, né? A menos do que o Arsenal. Então 3 rodadas aí para remar. É bastante coisa. Mas o que a gente viu nesse fim de semana no campeonato inglês é histórico. A gente não vai esquecer de Arsenal 5, Manchester City 1. É um jogo curioso, né? E assim, os 3 jogos da Premier League que eu dei mais atenção nesse final de semana... na construção da narrativa, eles tiveram lances que poderiam levar a outro destino do placar, mas no fim terminaram com vitórias contundentes, né? E assim, o Manchester City teve outros momentos no jogo, né? Conseguiu o empate, no primeiro tempo o Raya foi capaz de fazer 2 defesas monumentais, mas ainda assim o Arsenal se mostrou a todo momento um time mais organizado, e isso fez a diferença. O primeiro tempo do Arsenal já foi superior.
já era um time muito mais tranquilo no seu trabalho em si do que o Manchester City, e isso faz a diferença para o segundo tempo, né? O Arsenal teve uma organização defensiva muito grande, e aí, assim, poucas vezes eu vi um time do Guardiola tão perdido com a bola, né? Porque a maneira como o Arsenal ocupava os espaços, evitava trocas de passes mais perigosas. O Arsenal funcionou muito bem nesse sentido, né? E merece elogios, porque o trabalho defensivo do Arsenal, e eu gostei muito da atuação do meio-campo, né? Você destacou o Rice, mas o Partey também fez uma partidaça, o Odegaard também fez uma partidaça, e assim, essa coesão do Arsenal, esse funcionamento do Arsenal ajuda a explicar bastante o placar. E outro ponto é a própria movimentação ofensiva, né? Nesse jogo, o Arsenal ele trocou muito as peças de posição em alguns momentos, alguns jogadores giraram ali no setor ofensivo, teve essa movimentação toda e foi outro dos trunfos, né? Assim, o Arsenal conseguiu explorar os buracos de uma defesa do Manchester City que a gente já tem visto há meses, né? Durante os últimos meses, que é uma defesa vulnerável, conseguiu forçar erros, conseguiu, enfim, provocar esses rombos e construir um resultado contundente, né? Porque mesmo se o Arsenal toma o empate, a resposta imediata com o gol do Partey, né? O segundo gol do Arsenal, ela consolida essa vitória e ajuda, né, nessa capacidade de construção do time. É interessante observar como o Arsenal jogou tão bem, e aí, sem o Saka, né? Isso é um ponto importante, porque o Saka está lesionado, mas eu ainda o considero como o melhor jogador do Arsenal nessa temporada, né? Ele tem feito um trabalho incrível no clube, e mesmo assim existem outros recursos para o Arsenal conseguir conquistar esse resultado. E os garotos, né? Porque, enfim, o Arsenal tem aproveitado não só os nomes mais consolidados, mas aqueles que surgem como potenciais estrelas no futuro, né? O Lewis Skelly fez uma senhora partida na lateral esquerda, foi um dos grandes destaques, e o Nwaneri entrou, né, no segundo tempo, entrou ali já na reta final da partida e acaba marcando um golaço, um gol ali que consolida esse placar, né, que crava esse 5-1, que deixa ainda mais acachapante um resultado, mas merecido do Arsenal, mesmo que o Manchester City tenha tido momentos para tentar escrever outra história, né, especialmente no primeiro tempo, o Arsenal fez por merecer esse resultado, e eu não acho nada exagerado, assim, por aquilo que o Arsenal apresentou como suas virtudes ao longo do jogo. Foi um jogo que, de muitas maneiras, encapsula a temporada do Manchester City, né? Porque, primeiro, absurdo você, no segundo minuto de um jogo como esse, que é um dos mais importantes da temporada, já vacilar na saída de bola e permitir que os caras abram o placar, né? Isso aí já entrou no jogo com rotação baixa. Mas aí estabiliza. O Raya faz algumas defesas, o City consegue empatar, aí você fala, tá, tem um jogo. E aí depois desaba de novo. E é meio que tá sendo assim a temporada do Manchester City, né? Parece o problema, a gente fica chocado, aí tem meio que uns 2 ou 3 jogos de estabilidade, até essa mais recente foi maior, acho que tem uma derrota nos últimos 10 jogos, então parecia que o Guardiola estava conseguindo colocar o trem de volta aos trilhos, e aí vem uma pancada como essa, que é para o Arsenal muito emblemática pela rivalidade, né, entre esses dois times, né, não necessariamente clubes, mas entre esses dois times, foi construída nos últimos 2 anos e meio, né, em que o Arsenal brigou pelo título com o City, e sempre que chegou na hora H, o City se mostrou superior. Dessa vez não está muito escondido qual que é o melhor time no momento. E para o Manchester City, levar uma goleada dessas do Arsenal, da maneira como foi, é muito desmoralizante. Principalmente porque os erros continuam sendo os mesmos, né? Você tem um padrão nessa derrocada do Manchester City. Quase todas essas derrotas trágicas, as primeiras da carreira do Guardiola, as coisas que a gente não consegue realmente compreender como estão acontecendo, elas vêm geralmente com 2 constantes. Erros na saída de bola e erros de pressão, né? Contra-ataques. Bolas jogadas nas costas que pegam a linha alta da defesa do Manchester City, que sempre foi o calcanhar de Aquiles do Manchester City.
Mas quando a pressão funciona, você minimiza isso. E dessa vez não tem acontecido, né? Se você for pensar que a tal da saidinha, né, entre aspas, que a gente fala aqui do Fernando Diniz, blá, é basicamente assim, a marca registrada do Guardiola, né? É o negócio que ele faz, é o que ele introduziu no futebol, digamos assim, para melhorar a qualidade da construção de jogadas do seu time. E ela tá trágica, um caos horrível, pior que já existiu todos esses meses, né? Não é só o Arsenal que aproveitou, não só 2 gols em saída de bola, mas a chance que o Havertz perde também, mas todos os times estão conseguindo pressionar o City, roubar a bola, fazer gols ou criar chances. E justamente evitar isso é o que o Guardiola fazia tão bem. E a pressão também, né? A pressão é muito associada mais ao Klopp, mas o Guardiola também tem uma pressão, uma contra-pressão espetacular. E aí eu acho que fica muito claro, quando são esses os 2 problemas fundamentais do Manchester City, que não é que o Guardiola, em maio, sabia organizar uma saída de bola e uma pressão, e agora não sabe mais, desaprendeu. Não é isso que aconteceu. O que aconteceu é uma queda drástica na qualidade da execução desses 2 fundamentos do estilo de jogo do Guardiola. E o que existe em comum na execução desses fundamentos é o nível exigido de concentração, de intensidade, de força física, e tudo isso parece ter despencado no Manchester City de uma hora para outra. E não é surpreendente que tenha acontecido isso. É um elenco que envelheceu, é um elenco que ganhou muita coisa, e sim, talvez esteja não acomodado no sentido de não dar a mínima, mas não tem mais a mesma fome. E aí nisso, também sintomático, é um City que em janeiro está de repente reformulando o seu elenco, trazendo 4 reforços. Ainda hoje deve fechar com o Nico Gonzalez do Porto para ser ali mais um volante construtor. Trouxe o Marmouche, o Vitor Reis, o Kanuchov, jogadores que provavelmente traria na temporada passada, mas o time precisa desesperadamente de sangue novo, não só em qualidade, mas em fome e em energia, porque esse time está sem nada disso. A única coisa que surpreende é que uma diretoria e uma comissão técnica tão espertas como as do Manchester City, que, beleza, tem toda a questão financeira, mas o Manchester City é extremamente bem dirigido. É mais fácil ser bem dirigido quando você tem todo o dinheiro do mundo, mas ele é extremamente bem dirigido. Não tenham percebido que essa era a temporada em que precisava dessa reformulação, né? Não vou dizer que também que eu estava cobrando, mas eu também não estou no dia a dia dos caras, com os jogadores. Mas ter passado batido tanto pelo Guardiola quanto pela diretoria do City, que essa era a temporada que a corda ia estourar desse jeito, me deixa um pouco surpreso, né? Aconteceu no Liverpool 2 vezes com o Klopp, não era necessariamente um indicativo de que precisava de renovação, mas esse caso do Manchester City está muito claramente como fim de ciclo. Não necessariamente do Guardiola, por outro lado, faz já 17 anos que ele está no topo do futebol mundial, em excelência. Isso não tem paralelo com outros treinadores, nenhum dos grandes treinadores, só o Ferguson, né? Mas poucos dos outros, mas mesmo o Ferguson, assim, se for pegar o auge mesmo dele, foi mais ou menos uns 17, 18 anos, né? Porque até 93 ele era outra coisa, depois ele começa a ganhar todos os títulos. Então, assim, não tem paralelo. Então, talvez esteja acabando, talvez não. Eu acho que ainda o City insistirá com o Guardiola. Eu acho que não tem ainda evidências para a gente ter certeza de que o Guardiola acabou. Acho que ainda está muito longe disso. Mas esse time, essa construção de time do City, parece que sim. E ela vai precisar ser ainda mais reformulada do que ela já está sendo. Sobre o Arsenal, me impressiono muito com o Declan Rice. A mim, você falou sobre a atuação dele, eu acho que ele foi mesmo um destaque, acho que o melhor em campo até. Ele é um desses que custou muito caro, né? Se falou muito sobre o preço e tem que falar mesmo. Um jogador que custa 100 milhões de libras sempre vai ser muito falado sobre o preço. Mas ele tem valido muito a pena, né, para o Arsenal. Porque desde que ele chegou, ele tem sido importante, tem sido um jogador muito bom. E quando ele chegou, ele atuava mais como o primeiro jogador de marcação do meio-campo, o jogador mais recuado do meio-campo, né? Vamos dizer assim. E agora ele
tem atuado muitas vezes como 8, né? Como um jogador, um meio-campista central que chega mais à frente também, né? Claro que o jogador mais ofensivo é o Odegaard, mas ele também chega. Então ele tem sido meio que um 8 desse time, né? O 5 é o Partey, e o 5 nesse caso é literal, porque ele usa a camisa 5, mas o Rice tem sido um jogador de chegada e tem feito esse papel muito bem também, como ele fazia também como primeiro jogador de marcação. O que mostra que ele é muito completo, né? Ele é um jogador de excelente nível. E acho que isso faz diferença, porque é um setor que o Arsenal sofreu durante muito tempo, né? Então a contratação dele parece ter resolvido um problema que era sério, né? Agora tem um outro problema que até ouvi o Henry falando sobre isso depois do jogo de ontem, que talvez essa goleada tenha enterrado as chances do Arsenal contratar um atacante, um centroavante, né? Porque fez 5-1 no Manchester City, não precisa. E ele disse que acha isso um erro, que o time vai continuar precisando de um centroavante e que isso vai fazer falta até o fim da temporada e talvez na próxima, se não vier na próxima. Que essa goleada não deveria esconder isso, porque aproveitou muito bem nesse caso, mas seria bom ter uma outra alternativa de jogo com um centroavante. Acho que já está claro, né? Pelo andamento, nós já estamos à noite na Inglaterra, já está perto do fechamento. Eles iam ter que correr muito, né? Essa altura está claro que eles não vão contratar, então acho que tem esse aspecto aí também. Pensando que superou com facilidade até o Manchester City, uma facilidade que não era nem esperada. Se alguém me dissesse que o Arsenal venceria o jogo, eu acharia completamente normal. Se me falasse que seria 5-1, eu diria que aí é um pouco demais. E aconteceu, e como o Stein falou, não foi um exagero, né? O Manchester City foi completamente dominado. 5-1 saíram até com naturalidade para o Arsenal, né? Com uma facilidade. Agora, pensando na briga com o Liverpool, que tem sido um time muito consistente, né? A gente viu vencer o Bournemouth por 2-0 com o Salah monstruosamente bem de novo, assim, né? Muito decisivo. E olha que o Liverpool jogou, sei lá, se o Liverpool tem um carro de 5 marchas, não passou da terceira nesse jogo e ganhou. O que, claro, era o Bournemouth, não era o time do mais alto escalão, mas convenhamos que nem todos os times conseguem jogar controlando o jogo como esse Liverpool faz, e isso é uma coisa que mais me impressiona nesse Liverpool dessa temporada, desde a mudança de técnico, desde a saída do Klopp, porque o time do Klopp às vezes era mais impressionante, mais vistoso, mas raras vezes controlava tanto o jogo como esse time consegue controlar. É muito impressionante como esse time mantém o jogo meio que do jeito que ele quer a maior parte do tempo. Não o tempo todo, porque ninguém consegue controlar o tempo todo o jogo, mas na maior parte do tempo o time adversário faz o jogo que o Liverpool quer. E isso é um grande mérito, assim. A gente está falando o técnico que está na primeira temporada no clube, num clube que teve um dos maiores técnicos da sua história. Então, esse é um feito grande, e para concorrer com esse time, com esse nível de controle e excelência, o Arsenal vai precisar não só de goleadas em cima do Manchester City, mas de consistência, e talvez o 9 faça uma diferençazinha. Não ter esse 9 pode pesar aí nessa disputa de ponto a ponto, né? Na temporada do título foi um pouco assim, né? Um pouco mais controlado com o Klopp. Foi a grande mudança naquele ano. Foi o ano da pandemia, né? Foi o ano da pandemia, foi um dos 99 pontos. Teve várias viradas no fim também, mas era um jogo mais controlado. Para fechar a Inglaterra, acho que vale destacar que o Manchester United perdeu pela 5ª vez em 6 jogos como mandante pela Premier League, porque o Manchester United chegou já a 7 derrotas em casa pela Premier League, e esse é um número que não acontecia a essa altura de uma campanha no campeonato inglês desde 1893. É um número absolutamente assustador, principalmente se você compara que o Mourinho e o Rangnick, que não são histórias de sucesso no Manchester United, não chegaram a 5 derrotas, não chegaram a 5 derrotas, mas não chegaram a 7. E como a gente estava falando, e do Klopp, por exemplo, todo o seu trabalho no Liverpool, perdeu 12 jogos de liga em casa.
e o Manchester United já perdeu 7 nessa temporada. Então, assim, é um número que chama muito a atenção, né? E não são os adversários mais difíceis, né? Essa recente foi para o Crystal Palace. Então, alguma coisa ali também continua, né, fundamentalmente errada. Numa semana também, um fim de semana também que, assim, já falar mais de mercado daqui a pouco, né? Mas o simbolismo de perder um cara como o Rashford, né? Que formado em casa, que tinha toda a identidade com o clube, chegou a carregar um dos momentos com o Ten Hag em que o Manchester United parecia estar no caminho certo e agora joga pelo Milan. Só uma última Pelo menção. Milan não, pelo Aston Villa. Né? Aston Villa, isso, Aston Villa. Só uma última menção ao campeonato inglês, que acho que vale o destaque também, o 7-0 do Nottingham Forest, né? Porque foi uma virada de chavinha impressionante, de tomar 5-0 para o Bournemouth na rodada passada e fazer nessa rodada 7-0 sobre o Brighton. Foi um resultado bem do time do Nuno Espírito Santo, né? Com um ataque rápido, força no jogo aéreo, a combinação entre o Elanga e o Chris Wood funcionou muito bem. O Matt Celso também foi importante no gol, né? Porque o Brighton criou chances, teve alguns momentos de perigo, mas o Matt Celso foi importante e foi um jogo que, assim, do ponto de vista dos brasileiros, também foi relevante, porque Murilo fez outro jogaço, né? E assim, chovendo molhado falar do Murilo, porque ele faz uma temporada estupenda. E o Danilo também fez um jogaço, e aí é importante até pela recuperação dele, por reconquistar o espaço no meio-campo. Foi importante em 2 gols, né? Dando, entre aspas, uma pré-assistência ali, o passe que gerou a assistência. Não foi nem tanto uma assistência, porque foi um gol contra, mas enfim, ele teve essa participação na construção do meio-campo, e é um jogador que a gente conhece o talento muito bem por aquilo que fazia no Palmeiras e que subindo, assim, crescendo nesse time do Nottingham Forest, como está com a provável classificação para a Champions League, ganha ainda mais moral e mais espaço pensando em seleção brasileira, né? Porque é um tipo de jogador que, se encaixar na seleção brasileira, pode fazer a diferença realmente. Então, 2 ótimas notícias entre os brasileiros. E os 4-0 do Everton, hein? Eita, David Moyes, rapaz. O Everton meteu 4-0 também no Leicester, que tá caminhando pra cair. Ele tá Shandike também, né? Que assim, tipo, quando chega um cara, pega exatamente o seu time, tá, de repente vira, não uma máquina, né? Mas um time muito melhor, assim, imediatamente. Tá, tipo, não, mostra aí que o David Moyes tem seu valor, né? Não, e ele é muito melhor do que o Shandike, né? Tipo assim, muito, na história da Premier League. Ele é um bom treinador. Tá no mudo, hein? Mudo. Opa, meus amigos, quero falar com vocês sobre futebol italiano. Napoli continua na liderança, uma liderança em pontos ganhos, não uma liderança em pontos perdidos, porque a Inter de Milão tem um jogo a menos e 3 pontos a menos. É quase como se a gente estivesse falando de um empate. E, falando em empate, uma rodada cheia de empates. Os 3 primeiros colocados, Napoli, Inter e Atalanta, empataram as suas partidas. O empate da Inter de Milão dá para compreender. Pode não ser o mais doloroso possível, porque você está falando de um clássico. Aliás, o roteiro, viu? Quero registrar aqui para um amigo e para amiga que o roteiro cita algo que eu nunca tinha ouvido, né? Clássico dos carros velhos. O Verona ganhou do Monza. Isso é coisa sua, né, Felipe Lobo? É coisa minha. Perfeito. Mas, pô, é que não dá pra perder uma chance, né? Não... Você prefere o carro Verona ou o carro Monza? Eu prefiro o Monza, mas são 2 carros que na época eram muito bons, né? O Monza era um carro de executivo na época, né? Era um carro bacana. Era tipo um Corolla de hoje, assim, né? Entendi. Seja como for, nesse jogo, quem ganhou foi o carro Verona, né? Ganhou do Monza por 1-0. E o Napoli, que continua na liderança em pontos ganhos, jogava contra um rival, né? A rivalidade com a Roma é intensa, estava jogando fora de casa, até que é um ponto aceitável, mas não dessa forma, né? Aos 47 do segundo tempo. Se está tudo igual,
ou seja, empate em cima de empate no topo da tabela do campeonato italiano. Quem ganhou essa rodada do ponto de vista anímico? Que tal para vocês? Porque a Inter de Milão, dizia eu, empatou com o seu maior rival, empatou com o Milan. E ganhar do seu maior rival é uma injeção de ânimo. Empatar, pelo menos você conseguiu segurar ali o equilíbrio. Perder para o Milan, que seria muito doloroso. Acho que a Inter fez um bom jogo contra o Milan. Diria que a Inter foi melhor que o Milan, inclusive no jogo. Mas o Milan do Sérgio Conceição é um time muito competitivo, muito mais do que era antes com o Paulo Fonseca, o que não é nenhuma surpresa. A Inter teve vários gols anulados, bem anulados, mas mostra assim que a Inter ficou muito perto do gol o tempo todo. Teve 3 bolas na trave só no segundo tempo. Então, o empate saiu bem nos acréscimos, mas a Inter fez um bom jogo. Então, acho que não há ao que se lamentar, não. Foi um ponto... dava para ter ganhado o jogo, mas é clássico, é normal que se empate. Eu acho que a lamentação do Napoli é um pouco maior, mas também não é grande coisa, porque jogar contra a Roma no estádio, na capital, né? Enfim, não era a Roma que tem ido melhor com o Ranieri, né? Que mais uma vez fazendo o trabalho de salvar times, tem conseguido melhorar a Roma. Então o empate é dolorido porque é no final, né? E acho que o Napoli fez por onde vencer o jogo, né? Mas acho que fica tudo como está mesmo. Acho que quem sai sorrindo dessa rodada... Acho que a Atalanta lamenta até mais, viu, que o Napoli. Porque a Atalanta perdeu pênalti, empatou o jogo com o Torino em 1-1. Os 3 primeiros colocados empataram em 1-1, né? O Milan, a Inter com o Milan, o Napoli com a Roma e a Atalanta com o Torino. Mas o Retegui perdeu um pênalti pela Atalanta e aí a Atalanta poderia ter... enfim, somado mais 2 pontos que seriam importantes. Acho que quem sorriu nessa rodada foi a Juventus, que fez um 4-1, e para a Juventus fazer 4-1, principalmente nesta temporada, isso é notícia de capa, porque tem sofrido muito para fazer gols, né? E Kolo Muani se encaixando muito bem, fez 2 gols, um deles de um pouco de sorte, mas mostrando que ele é um jogador de potencial muito alto, né? Um jogador que acho que hoje consegue entregar mais que o Vlahovic. Então esse 4-1 da Juventus no Empoli de virada, tudo bem que o Empoli é um adversário muito frágil, mas para a Juventus é super importante essa vitória, porque o time tem tropeçado muito, tem perdido muitos pontos com empates, né? O time que mais empata na Europa, né? É um negócio absurdo quanto empata essa Juventus. Então acho que nessa rodada quem mais sorriu foi a Juventus. Não que vá brigar pelo título, porque não vai, mas precisava de uma vitória e o Kolo Muani já tinha estreado bem, já tinha ido bem no jogo contra o Napoli, embora a Juventus tenha perdido o jogo. Mas eu acho que foi importante para a Juventus essa vitória, e importante para o Thiago Motta, porque já se falou na semana passada na Itália sobre o Xavi ter sido consultado, não para essa temporada, ele não vai ser demitido durante a temporada, mas a Juventus já avalia se ele continua para a próxima temporada. E, enfim, consultaram o Xavi, meio uma sondagem. Eu acho, não sei se era uma opção melhor, não, fico na dúvida, mas mostra que assim, esse trabalho na Juventus não engrenou do Thiago Motta, né? E isso vai ser uma questão que vai ser avaliada, e acho que a Juventus faz o que é certo. Você espera acabar a temporada, acho que tem que dar uma temporada para ele, e aí você avalia, se achar que não vale a pena, e hoje seria uma decisão compreensível achar que não vale, aí você troca e não cria esse tumulto no meio da temporada, que acho que seria realmente pior. Mas para a Itália não mudou nada, né? Continua tudo como está em termos de briga pelo título. Falando também em briga pelo título, Leandro Stein, não mudou nada lá em cima, porque o Bayern de Munique na Alemanha ganhou, foi sofrido 4-3 contra o Holstein Kiel, mas ganhou. O Leverkusen, que está na cola, está na bota, ganhou também, ganhou do Hoffenheim, aliás, grande fase do Bayer Leverkusen, e finalmente, estamos em 3 de fevereiro, a gente pode falar que o Borussia Dortmund ganhou um jogo do Natal para cá, ganhou um jogo em 2025, fora de casa ganhou do Heidenheim, trocou de técnico, ganhou um jogo. Quero o seu destaque do campeonato alemão, rodada do final de semana.
Bom, meu destaque vai para as torcidas, né? Acho que precisa ser mencionado a postura das torcidas nessa rodada. Uma pela questão do Dia da Lembrança do Holocausto, né? Então, várias referências às vítimas do nazismo, sobretudo na torcida do Bayern de Munique, né? Que é um clube que tinha em suas origens nos anos 30 muitas figuras judaicas, personagens que foram perseguidos, né, inclusive dirigentes, enfim, é algo que é bastante arraigado no Bayern de Munique, então aconteceu essa manifestação importante, e manifestações também em relação ao panorama eleitoral da Alemanha, né, enfim, Matias não está hoje para discorrer tanto no estilo xadrez verbal, mas uma aproximação da CDU, né, que é um partido tradicionalíssimo na Alemanha, com a AfD, que é o partido de extrema-direita em relação às pautas. Então, as torcidas foram bastante vocais em relação a isso, fizeram protestos. Importante de registrar, né? Porque a Alemanha tem essa questão de atmosfera nas arquibancadas, enfim, aquilo que se experimenta nos estádios da Alemanha geralmente é muito exaltado, mas também com um engajamento imenso das torcidas, né? E em relação à organização da tabela, enfim, a situação do campeonato não teve grandes mudanças, até porque foi uma rodada bastante acessível para os principais times, né? Pensando que o Bayern de Munique até esse 4-3 contra o Holstein Kiel é enganoso, porque abriu 4-0 e tomou 3 gols depois. O Leverkusen contra o Hoffenheim também teve uma partida tranquila, e aí foi importante pro Boniface, né, fazer esse gol, porque foi um cara que estava quase saindo para o Al Nassr, ficou porque o Al Nassr levou o Duran e marcou esse gol, é um jogador bastante importante. Tropeços de Frankfurt e Leipzig, né, os dois empataram, o Stuttgart perdeu, e o Borussia Dortmund teve pelo menos esse respiro, né, assim, não é uma situação... O campeonato alemão nessa temporada ele está muito embolado nessa parte, nesse miolo de tabela, né, e nessa briga por vaga nas competições europeias. Então o Borussia Dortmund, mesmo na 11ª colocação, ainda está a 4 pontos de alcançar a 4ª colocação, de alcançar a vaga na Champions League. Isso vai ser importante, sobretudo agora com a troca, com a chegada do Niko Kovac, né, que eu achei um técnico que, enfim, foi a escolha de um nome conhecido ali, porque não é nada que o referende, os trabalhos dele recentes são ruins, talvez seja mais um choque de vestiário, porque é um cara que tem uma personalidade forte, e o Borussia Dortmund, de fato, carece de lideranças nesse momento, mas pelo menos tem uma liderança técnica, que é o Guirassy, que outra vez foi importante nesse jogo contra o Heidenheim, mas um jogo bastante acessível. O Dortmund não fez mais do que a obrigação, mas era uma obrigação necessária, considerando a situação difícil do time nessas últimas semanas. Bruno Bonsante, fala comigo, por favor, sobre o mercado, porque é o seguinte, fechou aniversário do Lobo, né? Aliás, eu não estava aqui para desejar publicamente toda a felicidade do mundo ao Felipe Lobo, sexta-feira, só que fechou o janelão, que não significa que outras janelinhas não estejam abertas. Então você tem a janela do Catar tem o seu horário, a janela dos Estados Unidos tem o seu horário, a janela do Brasil tem o seu horário, mexe aqui, mexe ali, de última hora algumas coisas acontecem e eu quero o seu destaque. Por exemplo, o Zaniolo foi para a Fiorentina, né? Foi nessa reta final aí. O Marcus Rashford, que a gente acabou de comentar quando falava do futebol inglês, foi parar no Aston Villa. O João Félix, né? Vai por empréstimo pro Milan. Conversa comigo, me dá um destaque aí sobre essa reta final do mercado, que não é, mais uma vez, um mercado super, hiper aquecido, mas nos diz alguma coisa sobre o movimento do futebol. Mais uma vez, né, como toda fechamento de mercado, os protagonistas são os ingleses, porque eles têm mais dinheiro, né, e você tem sempre clubes que chegam ao fim de janeiro abaixo das expectativas e que aproveitam ali para gastar, às vezes para tentar salvar a temporada. Acho que assim, dentro do mercado inglês, a mudança do Rashford pro Aston Villa é emblemática, né? Um cara, como eu disse, formado no Manchester United, que teve um momento em que parecia que ia ser tudo o que se esperava dele, né? Uma reta final ali acho que depois da Copa do Mundo, em que ele voou como
marcando gol, dando assistência todo o jogo, era decisivo, um cara que não conseguia ninguém conseguia parar, né? Quando ele disparava, tipo, juntando velocidade, força, técnica, tudo que se esperava de um jogador de futebol. E, sei lá, um clube funcional de futebol tentaria entender o que aconteceu com o Rashford naquele momento e falaria, vamos tentar criar as condições para ele continuar assim, né? Não mandaria o cara embora depois de... Ele estava a fim de ir, teve problemas internos, perdeu espaço, teve várias coisas ali que levaram a isso, mas eu acho que o Manchester United não cultivou o Rashford da maneira como deveria ter feito. Acho que fora da Inglaterra o destaque tem sido o Milan, né, fazendo algumas movimentações aí também. Eu não gosto da estratégia de mercado do Milan, eu acho que ela é muito desconexa, ela é o que aparecer aí, eu vou subir em cima e às vezes a gente consegue achar um aqui, outro ali, mas algumas oportunidades com jogadores, tipo o João Félix, assim, por que você vai, nesse momento, apostar no João Félix? É empréstimo, tudo bem, vai lá, mas o Santiago Giménez é outro tipo de contratação, né, um jogador que tá meio que no auge da carreira, ou prestes a atingir o auge da carreira, um investimento realmente, o João Félix é um cara embaixo, aí você junta isso com garotos, aí você tem um time que tem alguns jogadores em fim de carreira, outros precisando se resgatar, outros que estão no auge da carreira, como Rafael Leão, como Santiago Giménez, outro Pulisic, e outros que estão precisando crescer, e você tem várias linhas do tempo diferentes no mesmo time. Eu acho que não tá dando certo, né? Assim, questões de técnico à parte, né? O Milan ganhou um título nos últimos quase 15 anos e brigou por mais um ou outro, mas em nenhum momento você teve a sensação, a certeza, o Milan está de volta. E agora, acho que até que o Giménez é uma ótima contratação, o Milan há muito tempo estava apostando em centroavantes mais veteranos, né? Giroud, Ibrahimovic antes, né? Giroud e aí Morata agora, que acabou saindo, para abrir espaço para o Giménez. O João Félix é tipo... Sim, é uma piada essa altura, né? Todo mundo dá uma chance pro João Félix e aí ele não aproveita e aí ele, né, vai pro próximo, né? Então, eu não sei o que tá acontecendo aí, eu não sei qual vai ser o futuro do João Félix, mas tanto faz. Mas acho que fora da Inglaterra é um pouco o destaque. O Tottenham deve trazer o Tel, né? Que não é tão bom quanto o Solanke, acho, neste momento, mas tem mais potencial, né? Pelo menos você tem uma perspectiva de que ele cresça com o Tottenham, talvez se transforme em um centroavante de primeira linha, do que a contratação do Solanke, que na hora a gente virou e falou, é muito dinheiro pelo que o Solanke é, e acabou se provando verdade. Só para falar só do Aston Villa, assim, acho que a gente precisa considerar o Aston Villa um grande vencedor, né? Não só por levar o Rashford, mas porque fechou com o Asensio, né? Que foi, enfim, estava encostado no PSG e nem virou tudo aquilo que se esperava quando surgiu no Real Madrid, mas é um bom jogador. E assim, o Aston Villa vendeu o John Duran por 77 milhões de euros. É um negócio muito absurdo. A gente sabe que é um negócio fora da curva justamente por conta do Al Nassr, por conta do mercado saudita, mas enfim, 77 milhões de euros por um jogador que demonstrou muito potencial, mas jogou pouquíssimo, né, na Premier League. É um cara jovem, é um cara que pode estourar ainda, mas essa é daquelas propostas verdadeiramente recusáveis, especialmente quando você tem o Watkins para a mesma posição, né? Então, assim, o que o Aston Villa conseguiu embolsar com esse negócio e ainda trazer 2 outros caras de peso para o lugar, tem que ser considerado um vencedor, até pensando em perspectiva de Champions, enfim, aquilo que é, no momento, talvez o grande norte do Aston Villa, né? Fazer uma boa campanha nessa volta à Champions. E quando você vê um investimento desse do Al Nassr, você começa a pensar também sobre o projeto da Arábia Saudita, né? Se agora esse dinheiro que a gente, um ano e meio atrás, está sendo gastado em Neymar, em Benzema, em Kanté e tudo mais, agora você bota 75 milhões no João Duran, que é um jogador que ia para a Arábia Saudita, poderia ir para a Arábia Saudita antes, né, disso acontecer, ou mesmo o Galeno, né, que saiu do Porto,
também é um jogador também de patamares bem abaixo do que aquele mercado da Arábia Saudita que foi tão badalado, né? Então você, assim, acho até que não ficaria surpreso se o Salah fosse para lá daqui a 6 meses. Acho que é uma situação também muito específica em relação a quem é o Salah no mundo árabe, o momento da carreira em que ele está e tudo mais. Mas para se observar, né? Se já chegou no teto ou se a Arábia Saudita voltará com tudo daqui a 6 meses. Me dá a sensação de que os jogadores da elite mesmo do jogo, tipo, os principais jogadores da Europa, já estão olhando diferente, né? Se teve essa iniciativa naquele mercado que foi Benzema, enfim, foi mais gente. Acho que agora existe um certo receio de ir para lá. Já não é tão... Não é um barco que todo mundo quer pular porque é um dinheiro maluco e tal. E acho que o Aston Villa, o que eu ia falar que é curioso é que o Aston Villa pode não ter o mesmo peso do Manchester United, não tem como ter mesmo. O Manchester United é um colosso, né, em termos de tamanho na Inglaterra, mercado, dinheiro que fatura. Mas o Rashford vai jogar Champions e o Manchester United não, né? Acho que é um aspecto aí. O Rashford tá indo jogar Champions. O Manchester United tem que se preocupar em ficar na parte do meio da tabela, porque hoje tem que olhar para baixo, né? O Manchester United tá olhando para baixo na tabela. Não vai cair, não acho que tem esse risco, mas para Champions também na temporada que vem não vai, né? Então eu achei curioso isso, que o Rashford no fim pode não ir pro Barcelona, que parece que ele queria mais, né? E o Barcelona não tem como pagar, né? Basicamente é essa a história. O Barcelona podia até querer. Dizem até que queria, mas queria pagar com sonhos, né? E aí sonho não paga nada. A não ser que seja sonho de padaria, que aí vale bastante. Então, vamos ver como vai ser isso. Eu acho que o Zaniolo me chama a atenção, porque ele deixa a Atalanta, ele é do Galatasaray, foi emprestado para a Atalanta, ele sai da Atalanta para ir para a Fiorentina, e a Fiorentina hoje parece um time bem interessante. Eu tenho gostado muito do que a Fiorentina tem apresentado ao longo da temporada. É um time, a gente viu o Moise Kean, que rodou o mundo inteiro, a Juventus nunca quis aproveitar especialmente ele está florescendo na Fiorentina. O Zaniolo é um jogador de talento, ele sempre teve um problema mais de comportamento do que de talento, né? Ele nunca foi um jogador assim super comprometido com o time, né? E a gente viu isso na Roma, viu isso no Galatasaray. Vamos ver se na Fiorentina ele consegue entregar o que se espera dele, porque talento ele tem bastante, e acho que a Fiorentina é um bom lugar para florescer como jogador e entregar mais do que ele tem entregado. Embora na Atalanta, eu acho que ele até estava indo bem, né? Não é? Mas na Atalanta ele perdeu um pouco de espaço também, porque não era jogador que mais entregava para o time, embora tivesse seus bons momentos também. Quero mandar um abraço para o amigo e para a amiga que topou passar uma hora ao nosso lado. A gente tem edições do nosso podcast toda segunda e toda sexta. E a gente primeiro vem ao vivo no YouTube do Meio Campo, depois pinga no agregador de podcast preferido, da sua preferência, via Central 3. Seja membro, se puder, o seu apoio é fundamental. O Meio Campo quer crescer, precisa crescer, e se você se tornar membro do nosso canal no YouTube, vai fazer diferença, sim, para a gente. Considere também assinar a newsletter. Toda sexta-feira o Meio Campo traz uma edição que pinga na sua caixa de e-mail com 3 matérias, 3 textos, reportagens feitas por Bonsa, por Lobo e por Stein. Conheça o canal de Bruno Bonsante em Futebol Manager, sobre Futebol Manager, né? Bonsa FM. O Lobo também tem o seu canal, o Próxima Fase. A partir de segunda que vem, acho que a gente vai ter uma outra linha aqui para colocar, hein? Vai ter um canal novo perto de ir para a rua. E não se esqueça, se você conhece, tem um amigo ou uma amiga que você acha que pode vir a gostar do nosso jeito, do nosso tom, do nosso humor, da nossa forma de falar de futebol, da nossa forma de se comunicar, dá esse toque, dá essa dica. O podcast ainda vive bastante do boca a boca, da dica, né, do lembrete, né? Fala para um amigo, fala para uma amiga,
cada membro novo que chega, cada ouvinte novo que chega, pra gente é uma alegria. Beijo, Bruno Bonsante, até sexta-feira. Um beijo. Até mais. Pra você também, Leandro Stein, um beijo. Um beijo até sexta. Assisti 5 minutos hoje do Joseense, jogando pela 80ª divisão paulista. O Joseense de São José dos Campos joga em Taubaté. É um time que realmente, eu vou te contar, viu, faz tudo errado, o Joseense. Felipe Lobo, um beijo pra você. Um beijo só para dar um resuminho da rodada na Espanha, que o Real Madrid perdeu do Espanhol por 1-0. Acabou dando um gostinho aí, porque o Atlético de Madrid ganhou do Mallorca de 2-0, o Barcelona ganhou sofrido do Alavés por 1-0, gol do Lewandowski numa jogada bonita ali do Lamine Yamal. Temos um campeonato ali na Espanha, tá mais próximo agora com essa derrota do Real Madrid. Acho que vai ser interessante, principalmente em relação ao Atlético de Madrid, que pode ser o adversário do Real Madrid na Champions se o Real Madrid passar pelo City. E for, né? Tem um sorteio ali, mas pode acontecer um clássico de Madrid nas oitavas da Champions, né? Seria... E depois do Real Madrid se passar do City, quer dizer, uma loucura ali. Pro Real Madrid seria horrível, né? Mas pro campeonato, pra gente que assiste, que não torce para os times, ia ser divertido de ver. Porque, como o Bom se escreveu algumas semanas atrás, o Simeone fez de novo, né? Recuperou de novo. Começou uma temporada mais ou menos, todo mundo já falando, será que acabou o ciclo? O homem recuperou o Atlético de Madrid, que agora tá na disputa do título por La Liga, e vai ser uma ameaça na Champions para qualquer time, porque é um time muito bom. E como a gente já falou aqui, o Griezmann é um jogador fantástico. Então... ele está nos últimos anos da sua carreira, mas eu ainda... Ele e o Salah, eu acho que são jogadores que, se você não costuma assistir aos jogos desses dois, aproveite, porque não vai durar muito tempo mais. O Bonsa tá torcendo pro Salah renovar com o Liverpool para ficar mais uns 3 anos, aí quem sabe? Mas a gente não sabe, né? Se ele for para a Arábia Saudita, eu acho que ninguém aqui assiste muito o Campeonato Saudita, né? Então, nem gostaria mesmo. Então... vamos aproveitar esses jogadores, porque vai saber quanto tempo a gente ainda tem vendo, né? Então é isso aí, até sexta. Valeu, sexta-feira a gente tá de volta. Tchau, tchau.